Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Pablo Ibar. O caso que eu vou contar hoje ocorreu nos Estados Unidos, em 1994. Kazimierz Sucharski, mais conhecido como Casey, nasceu em Buffalo, Nova York, nos Estados Unidos. O Casey era um empresário bastante conhecido na cidade dele. Ele tinha alguns clubes e bares e eram locais frequentados pelas celebridades da época. E o Casey ele foi descrito como um homem que gostava de se vestir de uma forma extravagante. Ele tinha 2 filhos, uma menina e um menino que ele conheceu quando ele já estava com 12 anos, mas os dois se tornaram muito próximos. Em 1975, um dos bares do Casey ele foi fechado por uma acusação de tráfico de substâncias ilícitas. Com isso, o Casey ele foi condenado por tráfico de substâncias ilícitas e armas. Ele também foi investigado por conta de alguns vídeos que mostrava ele tendo relações com diferentes mulheres. Já em 1994, o Casey ele estava com 48 anos de idade. Ele havia se mudado e estava morando no estado da Flórida. Lá ele tinha um clube chamado Casey's Nickelodeon. E no dia 27 de junho de 1994, o Casey convidou 2 mulheres que costumavam frequentar o clube dele para ir após a festa até a casa dele, que ficava em Miramar, na Flórida. As 2 jovens eram Mary e Sharon. A Mary estudava design de moda e ela ajudava a mãe a criar o irmão mais novo dela. E ela estava com 25 anos de idade. E a Mary era amiga da Sharon. A Sharon estava tentando fazer uma carreira como modelo. Ela era conhecida por viver a vida intensamente, sem se preocupar muito com o futuro. A Sharon tinha uma irmã chamada Deborah, e as 2 eram muito amigas, porém elas tinham personalidades completamente diferentes. A irmã, após terminar a faculdade, ela se casou e assim que ela estava grávida do primeiro filho, ela acabou contando primeiro para a irmã, para Sharon, mesmo antes de contar para o pai da criança, para o marido, que ela estava grávida. É dito que ela fez isso de tão próximas que as 2 eram. A Sharon ela gostava muito de festas e foi em uma festa que ela conheceu a Mary e as 2 se tornaram amigas. E a Sharon também tinha 25 anos. Bom, as 2 jovens elas aceitaram o convite do Casey e foram até a casa dele após a festa. Mas no dia seguinte, a mãe da Sharon achou estranho quando a filha não retornou para casa. Já ao final do dia, após falar com a Deborah, a irmã da Sharon, elas resolveram telefonar para Mary porque elas acreditavam que possivelmente a Sharon estava junto com a Mary. E foi então que a mãe da Mary as informou que a Mary também estava desaparecida. Nesse momento, um vizinho do Casey ele já havia chamado a polícia porque ele tinha percebido alguma coisa fora do normal, ali, algo de estranho na casa. E quando a polícia chega ao local, eles encontram a Mary, a Sharon e o Casey, todos sem vida. Eles tinham sinais de agressão física e eles tinham levado diversos tiros. Na casa, os investigadores encontraram muitas fitas VHS. E nessas fitas mostrava o Casey tendo relações com diferentes mulheres. E também aparecia o Casey consumindo substâncias ilícitas. Os investigadores descobrem que o Casey ele estava tendo problemas com o dono de um outro bar e também que ele tinha uma dívida de $50 mil. Ao conversar com um dos vizinhos, o vizinho conta que havia visto pela manhã 2 homens deixando a casa do Casey no carro do Casey. Ele disse que não viu muito bem o homem que saiu dirigindo o carro, mas que ele conseguia dar uma descrição do homem que foi no banco do passageiro. Ele disse que era um homem de altura média, que tinha um corte ao estilo militar e que vestia uma camiseta branca. E até esse momento não haviam divulgado a informação de que o carro do Casey tinha sido roubado. Por isso, eles deram muita credibilidade ao depoimento desse vizinho. E na entrada da casa, eles haviam encontrado uma camiseta que tinha o logo de uma companhia elétrica. Dentro da casa, eles encontram 2 câmeras, uma que ficava no quarto do Casey, que ele usava para gravar aquelas fitas VHS, e outra na sala, que o Casey tinha instalado como uma câmera de segurança. E nessa época ainda não era assim muito comum ter câmera de segurança, principalmente dentro de casa. Então os investigadores eles foram informados que o Casey ele tinha instalado há pouco tempo essa câmera,
porque ele estava sofrendo algumas ameaças. Os investigadores eles conseguem acessar essas imagens da câmera que ficava na sala, e então eles percebem que todo o crime tinha sido gravado. As imagens não eram da melhor qualidade, mas mostravam as 3 vítimas na sala, e elas estavam conversando por volta das 7h18 da manhã, quando o Casey ele vira a cabeça em direção à porta de entrada da casa. E quase que no mesmo momento, a Sharon ela corre em direção a um dos quartos. Depois disso, é visto 2 homens entrando na casa. Eles estavam armados e tinham o rosto coberto. Um deles corre em direção a Sharon e o outro ele vai em direção ao Casey. E ele agride o Casey e a Mary. Os 2 homens pareciam procurar algo na casa e eles acabam retirando alguma coisa de dentro de uma das botas do Casey. Eles então são vistos agredindo o Casey, parecia que eles estavam tentando tirar alguma informação dele. E depois disso, um deles atira no Casey nas costas. Depois eles atiram 2 vezes contra a Sharon, uma vez contra a Mary. Eles então vão novamente até o Casey e atiram mais uma vez. E quando estava quase saindo da casa, um dos homens ele tira a camisa que estava cobrindo o rosto, e então ele parece secar o suor. Mas nesse momento é possível ver o rosto dele nas imagens. Eles então fazem um processo ali para melhorar a qualidade dessa imagem, para que fosse possível conseguir perceber melhor ali o rosto do criminoso. E depois eles enviam essa imagem para diversos departamentos de polícia. 2 semanas após esse crime, um jovem ele é detido por assaltar uma casa. E esse assalto teria sido uma forma de cobrar uma dívida por substâncias ilícitas. Esse jovem era Pablo Ibar e ele tinha 22 anos de idade. O Pablo ele é filho de Cândido e Cristina. E o pai do Pablo ele era jogador de futebol. E ele se mudou da Espanha para os Estados Unidos, onde ele conheceu a Cristina. E os 2 se casaram em 1971. Além do Pablo, eles tinham um outro filho chamado Michael. O casal ele se divorciou quando o Pablo ainda era criança. E quando o pai do Pablo se casou novamente, ele e o irmão foram morar com o pai. E então, quando estava com 21 anos de idade, ele ainda morava com o pai em Connecticut, quando o pai sugeriu que ele fosse morar um tempo com a mãe dele, que morava na Flórida, porque ela tinha sido diagnosticada com câncer. Foi após mudar para a Flórida que o Pablo ele começou a se envolver com um grupo de amigos que tinham um histórico criminal. E o Pablo ele morava com alguns desses amigos e não demorou muito para ele começar a se envolver nessas mesmas atividades. Nessa mesma época, ele conheceu uma jovem chamada Tânia, que estava com apenas 16 anos de idade. E depois de um tempo, eles começaram a namorar. Bom, os policiais que haviam detido o Pablo por esse assalto, eles viram aquela imagem que foi enviada pelo departamento de polícia, que estava investigando o caso do Casey. E eles identificam o homem nas imagens como sendo o Pablo. Eles revistam a casa que o Pablo morava com os amigos e lá eles encontram um tênis que era compatível com uma pegada que tinha sido encontrada na casa do Casey. Porém, esse tênis ele não pertencia ao Pablo, e sim a um outro colega de casa. Mas o Pablo ele calçava esse mesmo número, então os investigadores imaginaram que ele podia ter pego emprestado esse tênis. Na casa eles também encontram um folheto que tinha informações sobre uma arma e era o mesmo modelo de arma que tinha sido utilizado no crime contra o Casey. E ao investigar, eles descobrem que a mãe do Pablo trabalhava em uma empresa de eletricidade e que o Pablo também tinha trabalhado durante um tempo nessa mesma empresa. Com isso, eles acreditavam ter encontrado um dos criminosos e então eles passam a investigar os amigos do Pablo, pois eles acreditavam que o segundo criminoso era um dos amigos. Eles conversam com o Jean, que era um jovem que tinha saído recentemente da prisão. E ele estava dormindo no sofá da casa em que o Pablo morava. Ele conta que na noite do crime ele tinha ido com o Pablo e com outro colega de casa deles, o Seth, até o clube do Casey, o Casey's Nickelodeon. E que ele já estaria em casa quando o Seth e o Pablo retornaram pela manhã. E quando eles voltaram, ele percebeu que tinha um carro estacionado em frente à casa. Esse carro era um conversível na cor preta e era o mesmo modelo de carro que tinha sido roubado da casa do Casey. Com base nessa informação, a polícia detém o Seth. Ambos são acusados e vão a julgamento. Em maio de 1997, o julgamento tem início e o principal depoimento foi o do vizinho do Casey,
que tinha visto os dois homens saindo ali da cena do crime, levando o carro do Casey. Porém, a credibilidade dessa testemunha acabou sendo questionada, já que ele era usuário de substâncias ilícitas. A defesa do Pablo alegou que na noite do crime ele tinha passado a noite na casa da Tânia. E os pais da Tânia estavam viajando nesse dia, eles estavam em outro país. E então a irmã da Tânia, ao saber que o namorado dela estava dormindo ali na casa dos pais, ligou para os pais para contar que a irmã estava dormindo com o namorado. E essa ligação ficou registrada, porém eles não tinham como confirmar qual o assunto que tinha sido falado durante essa ligação. Também havia uma digital que foi encontrada na cena do crime. Ela estava em um instrumento ali, um pedaço de madeira que foi utilizado para agredir as vítimas. Porém, essa digital ela não pertencia ao Pablo. Aquela camiseta com o logo ali da empresa de eletricidade que foi encontrada na cena do crime, ela continha 2 DNAs masculinos, mas nenhum deles era do Pablo. E um detalhe interessante é que essa camiseta era de uma empresa de eletricidade, mas não era a mesma empresa de eletricidade que a mãe do Pablo trabalhava e na qual ele tinha trabalhado durante um tempo. Os jurados, eles não conseguem chegar a um veredito. Então, em 1999, um segundo julgamento tem início, mas dessa vez os 2 acusados são julgados separadamente. Mais uma vez, não haviam fortes evidências contra eles. E basicamente apenas com base nas imagens da filmagem daquela câmera de vídeo que estava na sala, o Pablo acaba sendo considerado culpado. E ele foi sentenciado à pena capital. E o Seth, que teve um julgamento separado, ele também recebeu a mesma pena, recebeu a pena capital. E ambos mantiveram a sua declaração de inocência. Na prisão, o Pablo ele pediu pela sua cidadania espanhola, apesar de ele ter nascido nos Estados Unidos, o pai dele era espanhol. E dessa forma ele pediu ajuda ao governo espanhol para que ele conseguisse um novo julgamento. O Seth também acabou por conseguir um novo julgamento e em 2007 ele foi inocentado de todas as acusações. Já o Pablo teve um pouco mais de dificuldade para conseguir um outro julgamento, mas em 2010 uma nova análise daqueles DNAs encontrados na camiseta e em comparação com o DNA do Pablo foi feito, já que nessa época já haviam tecnologias mais avançadas em relação à análise de DNA. E mais uma vez o resultado mostrou que nenhum dos DNAs pertenciam ao Pablo. A defesa do Pablo alegou que os direitos constitucionais do Pablo não haviam sido respeitados no julgamento anterior e que não haviam evidências o suficiente para que ele recebesse a sentença de pena capital. Mesmo assim, um novo julgamento lhe foi negado. Até que em 2016 o Supremo Tribunal da Flórida declarou inconstitucional a pena capital em casos de que o veredito não tivesse sido unânime. E esse era o caso do Pablo, já que ele tinha sido considerado culpado pela maioria dos jurados e não de forma unânime. Por essa razão, a sentença do Pablo foi anulada e um terceiro julgamento lhe foi garantido. Esse teve início em novembro de 2018 e aquele amigo do Pablo que estava dormindo no sofá da casa deles na época do crime e que tinha dado aquele depoimento no início das investigações, dizendo que tinha visto o Pablo e o Seth chegarem naquela manhã e também tinha visto um carro conversível na cor preta estacionado em frente à casa. Dessa vez ele contou que ele tinha mentido nessa declaração inicial e que ele recebeu $1.000 para dar essa declaração, acusando o Seth e o Pablo. Ele também indicou um dos investigadores responsáveis pelo caso como a pessoa que o subornou. E um outro homem que também era colega de casa deles nessa época. Ele contou durante o julgamento que ele tinha sido ameaçado para reconhecer o Pablo como o homem que aparecia naquelas filmagens. E que mesmo assim ele não reconheceu o Pablo como sendo o homem das filmagens. Outro fato, digamos assim, estranho é que no julgamento do Seth foi apresentado um vídeo de imagens de câmera de segurança do clube do Casey. E nessas imagens era possível ver o Casey discutindo com alguns homens naquela mesma noite. E esses homens pareciam estar ameaçando o Casey. E nenhum desses homens se parecia com o Seth ou com o Pablo. Entretanto, quando a defesa do Pablo pediu por essas imagens para poder usá-la no julgamento do Pablo também, esse vídeo tinha sido apagado. E um especialista conseguiu concluir que o vídeo foi apagado propositalmente.
O fato do Seth ter sido inocentado e qualquer coisa relacionada ao julgamento do Seth também não podia ser mencionada durante o julgamento do Pablo, para que isso não influenciasse os jurados. Poucos dias após o crime na casa do Casey, um homem procurou a polícia para dizer que o chefe dele tinha pedido a ele para queimar o carro do Casey, o carro que tinha sido roubado após o crime. E de fato esse carro ele foi encontrado carbonizado. Porém, os investigadores eles não seguiram essa pista e eles não investigaram o chefe desse homem. Esse homem que fez a denúncia teve a vida tirada um dia após procurar a polícia com essa informação. E apesar de ainda não terem nenhuma forte evidência contra o Pablo, e também haverem todas essas inconsistências na investigação, em 2019 o Pablo mais uma vez foi considerado culpado, e dessa vez foi sentenciado à prisão perpétua. Para mí es muy complicado, porque he visto el asesinato de mi hermana en un vídeo. Sé exactamente cómo murió y sé perfectamente quién la mató. Nunca, en ningún momento, he dudado de que Pablo Ibar es la persona que aparece en el vídeo. O Pablo ele escreveu uma carta agradecendo o governo espanhol pelo seu apoio e também todas as pessoas que o apoiaram durante esse período. Ele disse que graças a essas pessoas ele teve a sua vida salva. Ele também disse que ia continuar lutando para provar sua inocência. O Pablo e a Tânia eles se casaram em 1998, quando o Pablo já estava preso. E eles tiveram 2 filhos e permanecem casados. Atualmente, o Pablo está com 51 anos de idade. É importante mencionar que quando estava no corredor da pena capital, foi oferecido ao Pablo um acordo para que ele confessasse o crime, e então ele teria sua pena alterada ali, ele não receberia mais a pena capital, receberia uma pena menor. Mas mesmo assim, o Pablo ele não concordou com esse acordo, porque segundo ele não ia confessar um crime que ele não cometeu. Ele diz que apesar de ter a sua vida salva, já que ele não está mais no corredor da pena capital, essa sentença de prisão perpétua é quase que a mesma coisa, já que ele está mais tempo preso do que livre. E mais uma vez, segundo ele não deveria passar nenhum dia na prisão por esse crime, já que ele não cometeu. En 2 ocasiones has rechazado un acuerdo para ser condenado a cadena perpetua declarándote culpable, lo cual en vez de pena de muerte tal vez sería un mal menor. Sí. ¿Por qué no lo has aceptado? Porque soy inocente. Porque voy a coger un arreglo para salvarme la vida cuando soy inocente. Condena perpetua en prisión no es vida. Yo no merezco tener ni un día en prisión por este crimen. Yo no lo hice. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, porque assim você ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo.